Ao vivo agora, com a desoneração da folha de pagamento dos municípios, o governo projeta uma receita pior nesse ano. E a Luciana Verdolim tem informações. Luciana. Isso apesar do aumento na arrecadação, né, Lívia? O governo está refazendo contas e tem apontado vários problemas. Por isso, a decisão de cortar em contingenciar algo em torno de 15 bilhões de reais. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explica o seguinte: houve um aumento aí de quase 20 bilhões de reais em despesas. Além da questão da desoneração da folha de pagamentos, tem a questão também do aumento dos benefícios do BPC, do benefício de prestação continuada, que é pago a idosos, portadores de alguma deficiência, quem está em dificuldade, tem mais idade e tem dificuldade. E esse benefício houve um crescimento bastante significativo também por conta do aumento do salário mínimo. Segundo dados da Receita Federal, houve um aumento de 11 bilhões de reais na despesa para esse benefício que não estava prevista no orçamento de agora 2024. A desoneração da folha de pagamentos vai custar algo em torno de 26 bilhões de reais. Dados do governo mostram o seguinte: são 15 bilhões e 700 milhões de reais referentes à desoneração daqueles 7 setores que mais empregam e outros 10 bilhões de reais com a renúncia fiscal a favor daqueles municípios com até 156 mil habitantes. Até por conta disso, o governo está criticando muito. A gente falou mais cedo que o presidente Lula criticou a questão da desoneração da folha de pagamento. Segundo ele, não traz benefícios para o cidadão, apenas para o empresariado. Por isso, o governo quer derrubar essa decisão, essa desoneração lá no Congresso Nacional. Até por conta aí dessa contabilidade da administração federal, a meta de déficit zero está cada vez mais distante e o presidente Lula tem afirmado que não vai cortar investimentos para garantir a meta de déficit zero, apesar do governo sinalizar que vai cumprir a meta. Por quê? Porque tem uma possibilidade de gastos de até 0,25% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, a meta no fim do ano pode ser de um déficit de quase 30 bilhões de reais, isso dentro da meta estipulada no chamado arcabouço fiscal. Luciana Verdolim, vamos ouvir o Bruno Pinheiro mais uma vez? Vamos seguir na capital federal, porque, Bruno, a Luciana destacou uma informação muito importante, né? Essa contenção que foi confirmada de 15 bilhões de reais ontem pelo Ministério do Planejamento tem tudo a ver com essa questão que envolve a indefinição em relação a formas de se compensar a desoneração da folha de pagamentos, né? 26 bilhões de reais, pelo menos, de renúncia fiscal até 2027. Agora cobra-se tanto do governo, mecanismo para cortar gastos, mas na hora de definir o fim para essa desoneração para 17 setores e para alguns municípios, o Congresso resiste tanto. Esse assunto não é de hoje, na verdade. Já era de conhecimento do governo na campanha e quando assumiu que a desoneração iria até em 2027. Quando entra nos primeiros dias, já há um entendimento do Ministério da Fazenda que tinha que acabar, que tinha que reonerar os 17 setores. Teve uma fala muito mais dura, inclusive, de que esses setores não gerava nada, não retornava nem com renda, nem com oportunidade de emprego, enfim, que não é verdade. Tem uma cooperação, sim, muito grande. Agora, o assunto foi resolvido no Congresso Nacional. Acontece que com esse ativismo judicial, acabou chamando novamente o Supremo Tribunal e acabou sendo judicializado essa história. E agora estamos tentando resolver o que já havia sido resolvido. E talvez esse seja o erro, de ficar refazendo ao invés de avançar em outros assuntos. Agora o Congresso está tentando indicar uma fonte de compensação e não conseguiu. Esgotou o tempo, esgotou todas as discussões. O ministro Edson Fachin entendeu então que por mais 60 dias haverá uma outra discussão. Mas até agora não tem nenhum sinal de onde virá essa compensação, porque se indicar uma compensação, será necessário aumentar o imposto ou reonerar um outro setor. Verdade é que alguém vai pagar essa conta. Ora, se alguém tem que pagar essa conta, por que não o governo?
diminuir os seus custos e continuar com essa desoneração. A conferir se o governo também está disposto a cortar na carne ao invés de tirar de quem é o contribuinte. O governo diz que não abre mão, nem mesmo de investimentos de obras e nem mesmo de plano, mas, na verdade, são assuntos importantes para dar visibilidade para o governo e, assim, já pavimentar uma estrada para uma reeleição. Mas, aparentemente, está na hora de cortar na carne do governo e não na do povo.